A graça e a paz. Como nós estamos, assim, conversando sobre o que nós somos, né? Para que o Senhor nos deu tanta revelação, tanta verdade, para nós testemunharmos do Senhor. E o nosso testemunho é por fé. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor falou. Nós precisamos crer naquilo que o Espírito inspirou os irmãos a escrever. Aquilo que inspirou a Paulo a escrever, a Pedro a escrever. O escritor aos Hebreus fala que Israel, a grande parte ficou fora, não entrou no reino, na terra prometida, por causa do coração de incredulidade. Nós ficaremos fora do reino milenar por incredulidade. Se o Espírito fala que é daquele jeito, embora pareça que não, nós temos que falar que é. Essa é a nossa missão, testemunhar daquilo que o Senhor falou que é. Ainda no Evangelho de Mateus, depois que o Senhor fala que ele fala a exortação, a vigilância com a parábola da figueira, aí ele conta a do servo bom e do servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor lhe confiou seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e hora que não sabe. Castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a partir do momento que o Senhor nos salvou, ele nos colocou na igreja, que é a casa dele, onde estão os filhos dele. Ele me deu uma missão, servir os filhos dele, ser servo dos filhos dele. Eu preciso desse coração. E esse coração está no meu interior, que é o coração de servo do Senhor Jesus. É perfeitamente possível, através da vida dele, eu ter um sentimento de felicidade em servir, em estar junto com os irmãos, para servir. O meu benefício, a minha alegria é servir os irmãos. A nossa alegria é servir os irmãos. Isso é por fé. Essa realidade só vai estar em nós se nós conversarmos com o Senhor a esse respeito. Porque nós não nascemos para servir ninguém. Nós nascemos para ser servido. Nosso velho homem, ele quer estar acima dos demais, não abaixo. Mas o Senhor diz que no reino, o maior é o que é menor. Então, por isso, a vida dele está em nós. Para isso, a vida dele está em nós. Que é para trabalhar essa realidade em nós. Então, quando nós falamos isso para o Senhor, que nós não temos essa realidade, que nosso coração é de querer ser melhor que os outros, nós estamos negando a vida da alma. Estamos praticando negar a vida da alma. Estamos falando para o Senhor que não concordamos com a nossa alma ser assim. Essa é a nossa missão. Para isso o Senhor está em nós, hoje dispensando vida, para fazer de nós pessoas nesse nível, nesse naipe de vida, de estar feliz em estar servindo os filhos de Deus. Cada um de nós vendo o outro como superior, porque estamos para servir na casa de Deus. Essa virtude do Senhor é que nós temos que proclamar. Temos que estar apercebidos nisso. Não nos distrairmos, porque senão nós vamos ser servo, mas servo infiel. Vamos continuar sendo servo, mas infiel. O servo fiel é aquele que serve os demais irmãos, que tem o coração puro nesse serviço. Aí depois vem a parábola das 10 virgens, né? Onde 5 é prudente e 5 imprudente.
Então, a igreja foi produzida pela vida de Cristo. A igreja. A igreja é aquilo que é puro, é aquilo que veio de Cristo. Então, Paulo escreveu na carta aos Efésios, ele escreveu ele diz assim, no capítulo 5, versículo 25, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é isso. A igreja é isso, porque a morte de Cristo santificou a igreja. A morte de Cristo fez de nós pessoas perfeitas, porque a igreja é composta daquilo do novo. Nada do velho faz parte da igreja. Então, quando fala que a igreja é pura, sem mácula, sem ruga, ela é pura, sem mácula, sem ruga. Ela não está sendo, não está se tornando isso. Ela já é isso. O testemunho de fé é proclamar isso, porque Cristo que providenciou isso. É uma das virtudes de Cristo que fez com que a igreja se tornasse pura, porque a igreja é aquilo que é novo. A igreja é aquilo que foi gerado de Cristo. Então, as 10 virgens, o casamento ele era assim, ele era em duas partes. Na primeira parte, o noivo vinha e se comprometia no casamento com a noiva e ia embora. Marcado um certo dia, ele ia voltar para buscar a noiva. E as virgens, elas estavam para preparar a noiva. Então, elas tinham a lâmpada. Era um bambu com um tecido enrolado, um haste, como um bambu, com o tecido enrolado ali, que era embebecido no azeite, e acendia isso. Então não podia apagar. Se isso apaga, compromete o casamento da noiva. Então por isso elas levavam azeite na botija, né? Levava azeite na vasilha, que era para, fosse apagando, elas acrescentariam o azeite. Então as virgens, na realidade espiritual que o Senhor quer nos falar, as 10 virgens, elas são também a noiva. Nós hoje somos as virgens, mas nós somos também a noiva. Quando nós falamos que a igreja é pura, sem mácula, que a igreja não tem defeito, quando nós falamos isso, nós estamos testemunhando da pureza da noiva. Nós fazemos parte dessa noiva, porque nós estamos embelezando a noiva. As virgens, elas estavam ali para tornar a noiva bela para o noivo. Então nós somos as virgens, mas se o nosso coração é de crer absoluto na palavra do Senhor, nós somos a noiva. Então as 5 estavam apercebidas disso, do que elas eram. E as outras 5 estavam distraídas. Então a Escritura diz que a igreja é pura, sem mácula, santa, foi santificado pelo Senhor. Então nós temos que crer nisso. Se nós crermos nisso, nós somos as virgens prudentes. Obviamente fazemos parte da noiva. Quem não crê dessa forma, que testemunha diferente, porque olha segundo esse mundo, não faz parte das 5 prudentes, são as imprudentes. Porque não crê no Senhor, não crê na palavra do Senhor, não crê naquilo que o Senhor falou. É impossível o Senhor dispensar a vida a essa pessoa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o nosso testemunho é da pureza da igreja, porque a igreja não é o que a igreja não recebe nada nosso, a igreja recebe de Cristo. Nós somos beneficiados. Ele vive em nós. Ele vive em nós.
e faz de nós aquilo que Ele é. Isso é um testemunho que é dado por fé. É isso que nos traz a paz de Deus, a paz com Deus. Esse é o testemunho nosso, é o testemunho da igreja. Isso é estar apercebido, porque está tudo dentro do contexto. Estar apercebido. As imprudentes estavam desapercebidas. Senhor Jesus, o Senhor continua nos dando graça para testemunharmos essas verdades do Senhor, essas realidades do Senhor que está em nosso espírito. Nós vamos continuar, meus irmãos.